Olá, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui conversando com a Casa do Evangelho e tendo a oportunidade de nos dirigirmos aos amigos desta casa que há mais de 4 décadas vem espalhando muita luz e amor através do ensino e da prática das lições que nos foram deixadas por Jesus. Estamos chegando ao final do mês de abril. E este é um mês que marca significativamente a história do Espiritismo. Em abril temos o nascimento de Chico Xavier, a desencarnação de Bezerra de Menezes e de Leon Denis, e até podemos acrescentar nesta lista a desencarnação de Allan Kardec. Afinal, a diferença é de apenas um dia, talvez algumas horas, já que ele desencarnou em 31 de março. Ainda que a gente reconheça que muitos espíritos de valor estiveram e estão envolvidos no desenvolvimento e propagação da doutrina, não restam dúvidas de que temos neles 4 pilares do Espiritismo. Sem falar que Kardec, Denis, Bezerra e Chico são largamente conhecidos e respeitados, não apenas por sua obra, mas também pela exemplificação que deram em sua passagem terrena. E esse reconhecimento ultrapassa as fronteiras do movimento espírita. Mas temos também em abril um outro acontecimento de extrema importância, um fato que de certa forma atua como um fio condutor, fazendo com que esses 4 sejam personagens de uma mesma história, a história do Espiritismo. E esse fato é o lançamento do Livro dos Espíritos, ocorrido em 18 de abril de 1857, ele é o tema da nossa conversa de hoje. Podemos começar lembrando o próprio Leon Denis. Ele tinha o hábito de parar na frente das vitrines das livrarias examinando os títulos disponíveis. Ele tinha um orçamento apertado, então tinha que escolher muito bem o que ia adquirir. E foi assim que em 1864, com apenas 18 anos, encontrou o Livro dos Espíritos. Ele ficou muito curioso com o título e decidiu comprá-lo. E ele costumava dizer que a sua leitura o deixou impactado, que nela encontrou a solução clara, completa e lógica para os problemas da humanidade que tanto o preocupavam. Pois é, apesar da pouca idade, ele era um humanista e pensador e já tinha intuições e percepções acerca dos propósitos da vida. As ideias apresentadas pelos espíritos acabaram com as suas dúvidas e o estimularam a colocar-se a serviço da sua divulgação. E é de uma forma poética que Denis nos fala a respeito das revelações dos espíritos em sua obra No Invisível. Soergueram os véus da morte, e em lugar de uma face lúgubre, o que nos apareceu foi um risonho e benévolo semblante. Falaram as almas. Sua palavra consolou muitas tristezas, acalmou bastantes dores, fortaleceu muita coragem vacilante. Já Bezerra de Menezes conheceu o Espiritismo em 1875. Foi quando recebeu de presente um exemplar de O Livro dos Espíritos na sua primeira tradução para o português. Ao ler a obra, sentiu uma profunda identificação com o conteúdo. Ele relatava que a leitura não lhe trazia novidade, mas sim uma sensação de reencontro com conhecimentos familiares. E declarou que lia, mas não encontrava nada que fosse novo para seu espírito, embora tudo fosse novo para sua mente racional. Ele estranhou esse fato maravilhoso e costumava dizer que era como se fosse um espírita inconsciente, ou até mesmo um espírita de nascença. Não temos condições de calcular quantos foram tocados por esse livro,
Quantos tiveram suas vidas transformadas ou até mesmo foram salvos por suas palavras, ensinamentos e revelações. Encarando a tarefa de abordar o seu lançamento e a importância que ele tem para todos nós, só temos uma certeza, a de que esses 169 anos que nos separam do lançamento dele não são suficientes para nos proporcionar uma visão clara de todo o seu valor. Não temos como avaliar nem de longe tudo que ele representa como um fator decisivo na evolução do gênero humano. Mas temos uma certeza: as revelações que ele contém vieram para alavancar a marcha do progresso, impulsionando o processo de transição planetária. São aqueles que vieram antes de nós que, num gesto de amor, nos trouxeram de uma forma inusitada as lições aprendidas em suas experiências pregressas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Para algumas pessoas, esse livro pode representar a rememoração de conhecimentos já adquiridos. Foi assim para Leon Denis, Bezerra de Menezes e certamente para muita gente mais. Já para outros, significa o descortinar de um mundo novo, nunca antes imaginado, muitas vezes até difícil de entender e aceitar no início. Mas com o amadurecimento espiritual, ele passa a ser reconhecido como uma bússola a apontar um caminho seguro. O mesmo caminho apontado por Jesus 2000 anos atrás. Não é difícil imaginar a movimentação ocorrida no plano espiritual para o planejamento e concretização dos fatos que tiveram por resultado o seu lançamento. Havia chegado o momento histórico favorável. O século XIX estava preparado. O iluminismo, os movimentos reformistas, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, tudo isso criou um contexto singular, marcado por intensas transformações científicas, intelectuais e sociais. Humberto de Campos, em seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos fala de eventos preparatórios ocorridos nas altas esferas do nosso orbe. Eram assembleias onde se reuniam os grandes mentores de todas as pátrias da Terra, com o objetivo de designar os missionários para as novas revelações. E ele nos conta: em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Como resultado dessa assembleia, nasce na França, a 3 de outubro de 1804, Allan Kardec. O que falar sobre ele? Antes de se tornar Allan Kardec e codificar o Espiritismo, ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, renomado pedagogo, educador e intelectual francês, já com diversas obras publicadas. Mas Humberto de Campos nos informa também que esse grande missionário contaria com a cooperação de auxiliares para concretizar o seu trabalho. 3 grandes nomes se destacaram nessa tarefa, tendo cada um deles deixado uma obra que chega até os nossos dias. Leon Denis, que atuou no desdobramento filosófico, Gabriel Delany, que apresentou-nos o olhar científico, e Camille Flammarion, que abriu para nós a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes. Uma invasão organizada. Foi assim que Conan Doyle classificou em seu livro História do Espiritualismo o conjunto das manifestações que se espalhou pelos Estados Unidos e pela Europa. E havia um objetivo nisso: chamar a atenção e estabelecer uma comunicação direta entre o mundo espiritual
e o mundo físico. Só que essa não era uma invasão qualquer, era o anúncio das grandes vozes do céu. E quem nos esclarece é o próprio Espírito da Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Era isso que estava acontecendo. Se por um lado podemos encontrar manifestações de espíritos desde as épocas mais remotas, nas mais diversas culturas, o que se viu naquele período era diferente, era inusitado. Se nos detivermos em Paris, na França, que é o cenário do lançamento do Livro dos Espíritos, vamos encontrar manifestações através do movimento que se convencionou chamar de mesas girantes. Vamos imaginar a cena. Todo mundo ali, tomando um chá, conversando e, de repente, a mesa sai girando pela sala. E não era apenas pelo chão. Algumas giravam e pulavam até mesmo a pequena altura do solo. O susto deve ter sido grande. Mas o gênero humano, ou seja, nós, nos acostumamos com tudo. E o que gerou espanto no início virou diversão. Afinal, era um tempo em que o materialismo imperava, ditando um comportamento frívolo e inconsequente. Até que Kardec entra nessa história. Em obras póstumas foi publicado um manuscrito dele, onde revela que a primeira vez que ouviu falar sobre as mesas girantes foi em 1854, através do Sr. Fortier, um magnetizador conhecido de há muito, que lhe disse entusiasmado: já sabe da singular propriedade que acaba de se descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Kardec respondeu que de fato era muito singular, mas declarou que não lhe parecia assim nada de impossível, já que o fluido magnético era uma espécie de eletricidade e não era de se duvidar que pudesse mesmo atuar sobre os corpos, e mencionou que havia muito ainda a descobrir sobre o magnetismo. E não deu mais atenção ao fato, embora julgar pelo relato de jornais da época, não havia dúvidas sobre a realidade do fenômeno. E as mesas continuaram girando e fazendo a diversão dos salões de Paris. Até que acabaram falando. Nada de muito sério, pois o objetivo era sempre o mesmo: diversão e entretenimento. E Kardec segue narrando que depois de um tempo encontrou novamente o Sr. Fortier, que falou, ainda entusiasmado: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Só que dessa vez Kardec retruca: isso agora é outra coisa. Só acreditarei quando vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbulo. Até lá, permita que eu não veja no caso mais que um conto para fazer-nos dormir em pé. Um dos fatores que o influenciaram a aceitar o convite foi a informação que havia recebido do velho amigo Sr. Carlotti de que eram os espíritos que estavam respondendo por intermédio das mesas, e que isso havia sido revelado pelos próprios espíritos. Também levou em conta a postura de quem o convidou, enquanto o Sr. Fortier e o Sr. Carlotti apresentavam um comportamento de muito entusiasmo. O Sr. Paty agia de maneira sóbria e, portanto, para Kardec,
muito mais confiável. E ele conta sobre a primeira vez que presenciou o fenômeno sobre o qual já não havia dúvidas. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a sério. Esse era Kardec. Onde todos viam apenas diversão, ele já pressentia algo de mais importante, algo a ser pesquisado e analisado. A reunião em torno das mesas girantes tornara-se bastante comum, e com o passar do tempo uma coisa foi ficando evidente para Kardec. Havia de fato a intervenção de uma inteligência estranha. E se havia um efeito inteligente, a causa também deveria ser inteligente. Acontece que as reuniões eram frívolas, com perguntas banais relacionadas à vida material, coisas que nada tinham de irrelevante. E o interesse de Kardec era bem mais profundo. Então, após um período de observação, passou a fazer perguntas sérias às mesas e percebeu que delas recebia sempre respostas inteligentes. E quando falava em respostas inteligentes, não se referia a respostas intelectualizadas, mas a respostas que faziam sentido, tinham lógica e coerência. Inicialmente, buscava obter, a partir do ponto de vista do mundo invisível, resoluções para problemas que o interessavam. Não havia um objetivo específico. A cada sessão formulava perguntas que já havia preparado e que eram respondidas com precisão, lógica e profundidade. E Kardec nos revela que passou então a utilizar, para entender essa nova realidade, o mesmo método adotado em seus estudos anteriores. Na casa do Sr. Baudin, cujas reuniões passou a frequentar, havia um espírito de nome Zéfiro, que estava ligado às duas filhas do dono da casa, as jovens médiuns que auxiliaram Kardec na codificação, pois esse espírito costumava dar comunicações com frequência. Se por um lado sabia fazer rir com suas palavras, também sabia, quando preciso, dar conselhos sensatos e até mesmo declamava quadrinhos no estilo crítico e espirituoso. Kardec refere que ele não era um espírito muito adiantado, mas, assistido por espíritos superiores, foi de grande ajuda em seu trabalho. Inclusive, foi a iniciativa de Zéfiro a presença de espíritos de maior adiantamento para fazer frente aos questionamentos mais complexos. Além das próprias anotações obtidas nas reuniões das quais participava, Kardec passou a receber também notas e informações de grupos que começaram a partilhar o mesmo interesse. E ele foi aos poucos percebendo a seriedade e ao mesmo tempo a gravidade da exploração que estava empreendendo. Era uma verdadeira revolução de ideias. Aqueles fenômenos eram a chave dos grandes questionamentos da humanidade, que foram perseguidos pelos sábios de todas as culturas, desde os tempos mais remotos. Uma das primeiras percepções que teve e que foi fundamental na hora de filtrar e organizar as informações coletadas foi que, sendo aqueles espíritos apenas almas de seres que haviam habitado o planeta, assim como todos nós, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O que sabiam era relativo ao grau de adiantamento que haviam alcançado e que as suas palavras valiam apenas como uma percepção pessoal. E ele afirmava que constatar esse fato
o livrou da ideia de que os espíritos eram infalíveis, que eles tudo sabiam. E, diante dessa realidade, passou a ver os espíritos como fontes de informação e não como reveladores predestinados. Por outro lado, percebeu também o quanto era valioso o contato com espíritos de diversas condições, pois assim cada um ia revelando uma diferente face do mundo que estava sendo descoberto. Cada um contribuía com o que conseguia perceber na situação em que se encontrava. Era como montar um quebra-cabeças. Um fato que reforçou a sua crença no trabalho que estava sendo realizado é que era comum que os espíritos fornecessem respostas que nunca lhe haviam passado pela cabeça antes, ou mesmo que eram diametralmente opostas às suas concepções prévias. Isso demonstrava que havia ali uma inteligência independente. Os espíritos não estavam apenas percebendo aquilo que ele pensava e tentando agradar. E ele nos revela que a sua intenção inicial era apenas instruir-se. Porém, o material coletado foi adquirindo os contornos de uma doutrina, e aí ele decidiu compartilhar esse conteúdo por meio de uma publicação para que mais pessoas pudessem conhecer e aprender com ele. Em um determinado momento, quando entendeu que seu trabalho estava concluído, percebeu que já tinha material suficiente para publicar um livro. Kardec, porém, não abria mão de, antes da publicação, submeter essas mesmas perguntas a outros espíritos com o auxílio de diferentes médiuns. E isso foi feito inicialmente na casa do Sr. Rustam, cujas reuniões havia passado também a frequentar por serem sérias e realizadas com ordem. E lá havia uma médium sonâmbula, a senhorita Jafé. Não contente com esta revisão, Kardec, que a esta altura já mantinha contato com grupos e médiuns de diferentes localidades, passou a propor a esses grupos as mesmas questões, em especial as mais complexas, para verificação e comparação das respostas. A partir daí se inicia um trabalho sem precedentes. A correspondência funcionou como uma tarefa, uma rede de dados. E isso permitiu a Kardec uma maior compreensão desses fenômenos. Foi um trabalho árduo organizar um material de diversas fontes contendo numerosos assuntos. E fazer isso enfrentando dificuldades como a necessidade de continuar com a sua atividade profissional. Pois, com todas as dificuldades, o trabalho foi feito e foi feito utilizando uma rigorosa metodologia, cujos principais aspectos foram: o primeiro, a aplicação do método experimental. Ele não partia de teorias prévias, ele observava, analisava, comparava e concluía com base nos fatos, agindo de uma forma rigorosa, similar à ciência clássica. 2. Ele utilizava o controle universal dos espíritos, ou seja, a veracidade de uma informação não dependia de um único médium ou espírito. Kardec usava respostas obtidas de diferentes médiuns desconhecidos entre si e de lugares distintos. O terceiro foi a análise lógica e racional dos conteúdos. Todas as comunicações eram submetidas ao crivo da lógica e da razão, descartando o que não fosse coerente, mesmo que alegado por espíritos superiores. O quarto era o uso do método indutivo. Partia do efeito para a causa, investigando fenômenos para entender as leis que regem a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E Kardec esclarece: da comparação
e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Essa edição continha 501 questões. Já a segunda edição, totalmente revisada e ampliada, passou a conter 1018 questões, embora a maioria dos exemplares tenha até hoje 1019 questões, porque houve um equívoco na numeração. Kardec considerou a segunda uma edição definitiva, pois mais que dobrou o número de perguntas, aprofundando os conceitos. A expansão não foi apenas numérica, mas de conteúdo, com a inclusão de novas explicações e comentários. Todos sabemos que as obras de Kardec são a base do Espiritismo. Por isso nós as chamamos de obras básicas. Por outro lado, também é válido dizer que o Livro dos Espíritos é a base das obras básicas, uma vez que nele podemos encontrar a semente dos 4 livros que se seguiram. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, que aborda a existência de Deus, elementos gerais do universo, a criação e a vida espírita, posteriormente foi desdobrada no livro A Gênese. A segunda parte do mundo espírita ou dos espíritos, que estuda a origem, natureza, encarnação, imortalidade e vida dos espíritos, incluindo as suas comunicações, deu origem ao livro dos médiuns. A terceira parte, das leis morais, que trata das leis que regem a conduta humana, incluindo adoração, trabalho, reprodução, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, foi desenvolvida em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações que discorre sobre o futuro da alma, penas e recompensas futuras, o perispírito e a justiça divina, foi mais largamente explorada na obra O Céu e o Inferno. Tem um aspecto que pode parecer banal porque nós já nos acostumamos com ele, mas é de grande valor e é fruto da vocação pedagógica de Kardec. É a apresentação do conteúdo em forma de questões numeradas. Cada uma dessas questões, juntamente com a sua resposta, tem um sentido em si mesma, e embora conectada aos demais conteúdos, pode ser estudada e analisada em separado. É um passo a passo natural para o estudo do livro, sem falar que facilita muito a referência. Não é preciso saber o capítulo, o item, apenas o número da questão já nos leva ao conteúdo desejado. O Livro dos Espíritos apresenta o que ainda hoje a grande maioria considera impossível: a união sob a mesma doutrina da ciência, da filosofia e da religião. São 3 diferentes olhares refletindo uma única verdade. Como ciência, investiga fenômenos mediúnicos e imortalidade. Como filosofia, reflete sobre a vida e origem do espírito. E como religião, foca na renovação moral e no ensino cristão. Esse tríplice aspecto foi chamado por Emmanuel de triângulo sublime, na lição de mesmo nome, que podemos encontrar na obra Fonte de Paz. E ele nos conta: não será justo, em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conquistando o conhecimento superior, penetraremos novas faixas de evolução. E absorvendo-lhes a claridade divina,
compreenderemos que somente pela caridade, que é amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, à desejada ascensão. A mensagem principal dessa obra não aparece em nenhuma questão em particular. Ela está difundida na obra como um todo. Já passou da hora de iniciarmos o nosso processo de mudança. Devemos aprender a viver como espírito imortal que somos, nos tornar agentes de renovação, vendo e vivendo o amor como este laço espiritual que conecta almas e transcende as barreiras do espaço e do tempo. Muito obrigada, luz e paz.